Então, muito boa tarde a todos e a todas. Sónia, não sei se consegue ouvir-nos. Sim, boa tarde. Muito boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início aqui aos nossos trabalhos, aqui na audição dos peticionários, neste caso da peticionária, da Sónia Duarte, como professora que fez questão de fazer aqui uma exposição ao Parlamento. Sónia, isto funciona da seguinte forma. Há 10 minutos iniciais, onde a peticionária vai explicar e expor todas as suas condições. Depois, cada um dos partidos tem 3 minutos para se pronunciar sobre esta matéria. E, no final, a Sónia terá novamente 10 minutos para, depois das nossas intervenções, poder também fazer as suas conclusões e as suas apreciações. Está bem? Vamos então começar. Obrigado. Sónia, muito obrigado. Posso? Senhora Presidente da Comissão de Educação e Ciência, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Chamo-me Sónia Teixeira Duarte, sou professora e sou a primeira subscritora da petição número 33/17, primeira, intitulada pelo direito de docentes cuidadores à mobilidade por doença, com justiça e igualdade. Sou também, e acima de tudo, mãe do Rodrigo, um jovem de 28 anos com deficiência profunda, 99% de incapacidade definitiva, e que por isso depende de mim para tudo. Não estou aqui a falar na primeira pessoa, mas com a consciência... Então, desculpem, eu estou aqui a falar na primeira pessoa, mas com a consciência de que a minha voz reflete a realidade de muitas outras famílias, que vivem, muitas vezes em silêncio, as mesmas dificuldades. Senhores deputados, permitam-me à parte, muito me honra estar aqui hoje, não apenas pela importância do tema, mas porque depois de tantos e-mails, mensagens, telefonemas e respostas escusas ou negativas, sinto-me finalmente que posso ser ouvida. Enviei dezenas de pedidos de esclarecimentos à DGAI, aos diversos gabinetes da educação, a todos os representantes das instituições governamentais, enfim, a quem senti que me pudesse ajudar e implorei que o meu caso fosse reapreciado. Eu fui aceite no concurso de mobilidade por doença. Cumpro todos os requisitos, mas não obtive colocação. Pedi a revogação ou reavaliação da decisão sobre a minha mobilidade por doença, mas até hoje nunca obtive uma resposta. Mas espero, e enquanto espero, vou vivendo na indecisão, dividida entre a minha situação profissional e o meu filho. Aliás, posso dizer-vos que neste momento o Rodrigo está a passar por mais um internamento e no final desta audiência lá voltarei para junto dele. Não digo isto para apelar à vossa compaixão. Já vivi muitos percalços ao longo de 28 anos de maternidade, mas para que entendam a urgência e a dimensão humana deste problema. Só posso acompanhar o meu filho porque estou de baixa médica e assim continuarei quando ele recuperar, pois fui colocada a mais de 100 km da nossa residência. E desta forma nunca poderia estar com o Rodrigo nem prestar-lhe os cuidados que necessita. E é sobre isto que vos venho hoje aqui falar. Atualmente, depois de várias alterações ao regime de mobilidade por doença, sobre as quais não irei falar, dada a restrição de tempo de intervenção, mas que certamente todos serão conhecedores. O novo regime instituído pelo Decreto-Lei nº 43/2025, regulamentado pelo despacho número 5868-B/2025, na sua redação, reconhece a necessidade de se continuar a garantir a proteção e apoio na doença aos docentes e aos familiares que se encontrem em seu cargo, quando se verifique a imperiosa e comprovada circunstância de necessitarem de se deslocar para a escola perto do local de prestação de cuidados médicos ou dos apoios a prestar. Estou a citar a lei. Contudo, nos requisitos de mobilidade, nomeadamente na linha A, artigo 4º do Decreto-Lei 43/2025, priorizam-se os docentes que sejam portadores de doença incapacitante ou tenham a seu cargo filho ou equiparado com doença incapacitante com o mesmo domicílio fiscal em situação de monoparentalidade, comprovado mediante certificado de constituição do agregado familiar emitido pela Autoridade Tributária e Aduaneira. Esta alteração à lei
introduz uma hierarquização de prioridades, que, a meu ver, discrimina docentes que, não estando em situação de monoparentalidade, cuidam de filhos com incapacidade, dependentes de vigilância contínua, cuidados permanentes e acompanhamentos clínicos constantes. Na minha opinião, e muito respeitosamente, discordo da resposta dada pelo Gabinete do Ministério de Educação, Ciência e Inovação aos pedidos de informação a esta petição. Não se trata de diferenciar o que é diferente, enquadrando a justificação dada no princípio de igualdade material. Não entendo como se refere a intenção de reforçar a justiça, a equidade e a transparência do regime de mobilidade por doença, corrigindo fragilidades do regime anterior e organizando prioridades em função da vulnerabilidade acrescida de certas situações, nomeadamente a monoparentalidade. Minhas senhoras e meus senhores, mas haverá algo mais vulnerável do que um jovem com uma incapacidade definitiva de 99%? Não sou jurista, mas volto a referir que não consigo compreender que se invoque o princípio da igualdade material para justificar esta distinção. A igualdade material existe para tratar de forma diferente quem está em situações desiguais e não para criar desigualdade entre quem partilha o mesmo sofrimento. Não é o estado civil que determina a vulnerabilidade, é a condição da pessoa dependente. E em nome dessa vulnerabilidade e da dignidade humana, que hoje vos peço justiça. Senhores deputados, não sou eu a portadora do atestado de incapacidade. É pelo meu filho que requero a mobilidade. E é esse que deve ser o requisito. Pergunto, uma criança ou jovem com uma incapacidade comprovada de 15%, 20%, 50%, até 60% deve ter prioridade sobre outra criança ou jovem com uma incapacidade definitiva de 99%, como é o caso do meu filho? Não estou aqui a desvalorizar as situações de monoparentalidade, viuvez ou de pais solteiros. Pelo contrário, merecem todo o meu respeito. Estou aqui para relembrar que o que está em causa é o grau de incapacidade e as necessidades reais de cuidado, não a estrutura familiar. O diploma, no artigo 12º, prevê que o regime de mobilidade seja avaliado até o final do ano letivo 2025-2026. O que vos peço é simples, que essa avaliação comece já e que se reconheça que há injustiças urgentes e que não podem esperar mais um ano. O que proponho é que se estenda a prioridade da linha A todos os docentes que cuidem de filhos com deficiência profunda e dependência total, independentemente do seu estado civil. Mas, digo, nos casos de incapacidade permanente e definitiva igual ou superior a 95%, os pais não deveriam ser sujeitos a concurso anual, pois a situação é irreversível. Esses docentes deveriam dar continuidade à sua colocação próxima da residência, assegurando o cuidado e a estabilidade familiar. Não é um pedido de privilégio, é um pedido de humanidade. Senhoras e senhores deputados, falo-vos não apenas como mãe, mas também como professora. Quando o Rodrigo nasceu, o tempo parou, mas eu recusei-me a parar. Eu sou mãe do Rodrigo, mas também sou mulher, sou professora e sou muito realizada no exercício dessa missão. Tirei o meu curso já depois do Rodrigo ter nascido. Foi difícil, muito difícil, mas consegui. Passei por diversas escolas enquanto fui professora contratada e não me era permitido recorrer à mobilidade por doença. Aconteceu algumas vezes ter abdicado do ensino, mas quando finalmente consegui efetivar e por alguns anos pude viver com dignidade, trabalhar e estar com o meu filho, ter uma vida equilibrada. Mas a alteração à lei veio quebrar esse equilíbrio. Hoje sou novamente colocada longe de casa, longe do meu filho, como se a minha dedicação fosse um pormenor e o sofrimento uma estatística. A mobilidade por doença, se fizer justiça ao seu âmbito, não deveria ser um concurso, nem hierarquizar incapacidades ou estatutos. Não pode transformar-se num processo burocrático que esquece o que está por trás de cada candidatura. Vidas humanas, famílias frágeis, pessoas que lutam todos os dias para resistir. Senhores deputados, se hoje estou aqui é pelo Rodrigo e por todos os Rodrigos que existem neste país.
por todas as mães e pais que vivem num limite entre o amor e o cansaço, entre a força e a exaustão. O que vos peço é simples, que olhem para estas famílias com os olhos do coração e com o sentido da justiça que validem o direito das docentes cuidadoras à mobilidade por doença com justiça e igualdade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sónia, pela sua comunicação e agradecer ter partilhado aqui uma situação muito delicada, que acho que a todos nós sensibiliza. Eu vou então, nesta parte da audição, usar da palavra como deputado do PSD, não como deputado relator que conduz os trabalhos. E também vou dizer, a Sónia não o disse, a Sónia é de Viseu e por isso mesmo também já tinha tido conhecimento desta situação e de outra situação também similar, da Estela, que foi uma rapariga que também entrou o curso mais tarde e foi minha aluna à noite, por isso mesmo são situações que tenho tido o cuidado de acompanhar, mas não depende apenas de nós, mas também deixar aqui esta declaração de interesses para que se perceba que é uma situação que conheço, que acompanho e que preocupa. Dizer então, Sónia, para o tempinho, também tenho 3 minutos, não abuso no tempo. Agradecer mais uma vez a iniciativa e a coragem de trazer ao Parlamento a exposição desta situação. É colocar também aqui, à vista de todos, aquilo que é uma situação da vida privada e que deveria ser tratada com outro recato, também no entender do grupo parlamentar do PSD. Já não basta a situação em que diariamente a família está envolvida e ter que fazer mais esta luta. Penso que era uma luta que não devia ter que existir. Esta é a minha sensibilidade também, como deputado e também do ponto de vista humano. Dizer que, efetivamente, havia também da minha parte, e também que sou professor, uma percepção de que a lei da mobilidade, uma vez que houve um entendimento significativo por parte dos sindicatos, que ela tinha sido uma melhoria, dado o entendimento que houve, inclusive mesmo aqueles que não assinaram, validaram a lei como sendo uma melhoria em relação à existente. Efetivamente, estes casos, que são os casos que, no nosso entender, merecem mais atenção, porque são poucos, mas são dos mais difíceis. Não devem ter sido, ou certamente não foram tratados com a mesma prioridade que outras situações, dado a dimensão que outros casos podiam trazer do ponto de vista da representatividade também da classe e do impacto que tem na classe docente. Felizmente que não são muitos os casos, o que é bom também para que eles não existam, mas infelizmente eles existem e têm que ser naturalmente resolvidos. Da nossa parte, há também aqui esta preocupação de alterar a lei para estas situações concretas. Não faz sentido nenhum, estando uma situação detectada como definitiva, que um professor se sujeite permanentemente a concorrer todos os anos e que fique na expectativa de poder vir ou não a ser colocado e para que escola é que vai. E aqui a pergunta que lhe fazia é, relativamente, tudo bem às prioridades, foi colocada na prioridade que estava estabelecida na lei e concorreu para um número de escolas, eu já vi ali, são as escolas todas do Conselho e ainda concorreu também para uma de Mangualde, fiquei com essa expectativa, para o Conselho de Mangualde. Estavam todas as vagas preenchidas já? Não houve nenhuma possibilidade de ficar em nenhuma escola? Não houve. Esta é uma pergunta. Depois dizer que há aqui, parece-me, na lei, ainda uma possibilidade para este ano letivo, que é a lei prevê que a colocação em mobilidade por doença ocorra durante todo o ano. A gente adoece, os problemas acontecem, não é só em outubro ou em setembro que as coisas depois da colocação são definitivas. Por isso, eu acho que voltar aqui novamente a uma situação de poder, uma vez que a resposta não foi dada, e o Ministério tem que naturalmente dar essa resposta, e eu sei que o Ministério está sensibilizado para esta situação, porque também no decorrer das negociações as pessoas não se deparam com casos concretos. Agora, deparando-se, as coisas têm que ficar resolvidas. E por isso, aqui, persistência nisto, voltar a insistir. Da nossa parte também temos esta obrigação de saber acompanhar, na certeza de que há, acho que ainda esperança no quadro atual para o fazer,
mas sobretudo também poder contar connosco para alterar a lei, no sentido de poder ajudar situações como estas. É a Sónia, é o Rodrigo, mas há muitas Sónias e Rodrigos que também merecem esta atenção. Obrigado. Vai usar a palavra o deputado do Chega, o José Carvalho. Por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sra. Professora Sónia Duarte, como primeira peticionária, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agradecemos a petição que aqui nos traz e, mais do que isso, a oportunidade que permite a esta Comissão para abordar um assunto sensível e da maior relevância, que é naturalmente a mobilidade por doença. O tema da mobilidade por doença é por demais importante e deve merecer, de facto, a maior seriedade de todos nós, mas, sendo uma parte considerável desta Comissão constituída por professores de carreira, há naturalmente esse maior cuidado e essa maior sensibilidade para com os professores que a este estatuto recorrem. Um estatuto a que se recorre, como disse aqui a senhora professora Sónia Duarte, não por capricho, mas mais do que isso, por necessidade familiar e humana. Ou seja, não por opção, mas tantas vezes sabemos nós por obrigação. E a obrigação de assegurar um princípio básico que faz de nós comunidade, que faz de nós humanidade e que me permito aqui citar, que é a questão da caridade. Caridade na origem da palavra como verdadeiro amor ao próximo e sem esperar nada em troca. É este o verdadeiro significado de caridade e foi de facto esse o exemplo que a senhora professora e também mãe Sónia Duarte aqui nos trouxe esta tarde. Uma obrigação moral e humana de acolher e cuidar de todos aqueles que são os mais frágeis da sociedade, um cuidar que nos torna, a cada um de nós, membros desta comunidade, que tem de ser construída cada vez mais com gestos de verdadeira humanidade. Se me permitem uma nota mais pessoal, devo dizer que nesta casa, ao longo de praticamente 2 anos, já tivemos reuniões, comissões, plenários, audições e audiências difíceis. Mas a de hoje, de facto, é para mim uma das mais duras, especialmente pelo verdadeiro murro no estômago que a senhora professora e mãe Sónia aqui nos mostra, trazendo o mundo real para dentro desta casa. Senhora professora Sónia Duarte, na documentação a que tivemos acesso, há uma mensagem de 7 de agosto de 2025, que a professora Sónia também aqui citou e que foi dirigida ao Sr. Ministro da Educação e que me permito aqui citar. Não peço exceções que prejudiquem outros colegas, apenas peço que a minha situação seja avaliada com humanidade e que me seja permitido continuar a cuidar do meu filho sem abdicar da minha missão como professora. Fim de citação. Naturalmente, perante a exposição que nos fez, mais o teor desta carta, julgo que nenhum de nós aqui nesta sala, ao longo desta tarde, pode ficar indiferente e a pergunta óbvia que temos de colocar, até para que fique registado em letra de forma, é se de facto esta resposta teve, aliás, se esta questão teve resposta e se há alguma decisão por parte do Ministério. Entretanto, e se nos permite, e como o tempo urge, na sua opinião, uma vez que sugere a necessidade de uma eventual alteração da lei, tal como aqui indiciou na apresentação que fez, as perguntas que nós aqui deixamos é quais as prioridades que entende devem ser levadas em conta para esta alteração com vista à melhoria da condição para quem necessita de usufruir da mobilidade por doença. E terminamos, naturalmente, da mesma forma que iniciamos, agradecendo à mãe e professora Sónia Duarte a oportunidade que nos trouxe para debatermos estes assuntos e, acima de tudo, obrigado pela verdadeira lição de humanidade que aqui nos traz e pelo exemplo que nos mostra de dedicação não apenas ao filho, mas também à escola e ao fascinante mundo do ensino. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai usar a palavra a deputada Sofia Canha, pelo Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigada, eu, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados e deputadas nesta casa e aqui um cumprimento especial à professora Sónia Duarte, primeira peticionária desta petição que nos confrontamos agora e, como disse e bem o Sr. Deputado que me antecedeu, é um banho de realismo até, não nestas palavras, mas é um banho de realismo que nos traz a esta casa, a professora Sónia Duarte. Porque muitas vezes os legisladores ou quem está nesta casa distancia-se um pouco da realidade e, na verdade, é impossível nós constatarmos de perto, estarmos em contacto direto com todas as realidades, porque não há só uma, com as realidades de cada um. E, portanto, é importante ouvirmos
e agradeço o facto de ter trazido este tema, este assunto que muito lhe diz. Faço aqui só um enquadramento a propósito deste tema. Como sabemos, os procedimentos concursais para a seleção e recrutamento de docentes são por si só complexos e, se bem que procuram responder a uma racionalidade assente em critérios aceitos pela classe docente e com a maior objetividade possível, ou seja, através de concurso público que respeita a graduação do docente. E dentro desta complexidade formal encontram-se outros critérios que procuram responder a situações mais específicas, com normas próprias, com o intuito de introduzir procedimentos nos procedimentos mais equidade, humanismo e justiça. Ora, o regime de mobilidade por doença cabe no conceito de especificidade concursal e este tem gerado todos os anos protestos por não dar resposta cabal aos docentes portadores de doença incapacitante ou tenham a seu cargo alguém com doença incapacitante, como é o caso da professora Sónia. Ora, considerando o facto da classe docente estar cada vez mais envelhecida e, por isso, com maior propensão para quadros de maior vulnerabilidade física ou doença, considerando que esta classe profissional é sobretudo feminina, considerando que são sobretudo as mulheres as cuidadoras dos seus familiares, é legítimo que se exijam formas e mecanismos mais flexíveis de mobilidade ou de colocação, de modo a evitar-se o absentismo e dar mais qualidade de vida a quem está doente ou cuida de quem está, ao mesmo tempo que se encontrem mecanismos na lei que possibilite mais estabilidade aos docentes que têm encargos acrescidos com as pessoas que cuidam. Aqui o que se coloca é que a alteração à Lei da Mobilidade por Doença por via do Decreto-Lei nº 43 de 2025, que vai introduzir uma hierarquização das prioridades que beneficia os profissionais em situação de monoparentalidade, trouxe aqui, de facto, algo que contraria aquilo que a lei, pelo menos esta especificidade na lei da colocação dos professores, que era trazer mais justiça e mais equidade. A legislação não é capaz, de facto, de prever todas as situações, mas o sistema tem a obrigação de tornar os processos mais humanizados e justos. Por isso, há estruturas administrativas de proximidade, começando pela escola. Mas uma vez que foi a própria alteração da lei a desencadear esta situação, é legítimo que se discuta, repense os procedimentos para eventuais correções legislativas. Acrescento só aqui uma questão à professora Sónia Duarte, se tem atribuído o estatuto de cuidadora informal e se nesse âmbito tem usufruído de algumas condições previstas no estatuto, nos termos em que vem acrescentar direitos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai usar a palavra a deputada Angelique da Teresa, em representação do Partido Iniciativa Liberal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a professora Sónia e desejar ao seu filho rápidas melhoras e, portanto, não me vou alongar muito, porque deve estar em pressão de tempo para poder juntar-se a ele. Dizer que, efetivamente, muitas vezes a legislação peca por falhar e ter elementos que ficam de fora, e eu acho que claramente este é um dos elementos. Do nosso ponto de vista, não é retirar direitos a famílias monoparentais, porque muitas vezes, mesmo independentemente do grau de doença dessas crianças, se não for aquele que tem a tutela da criança a estar presente, não há mais ninguém, não há rede, portanto não seria retirar direitos a famílias monoparentais, mas seria acrescentar casos como o seu, que nitidamente foi uma falha legislativa, deveriam estar incluídos na lei e por não estar, vê-se numa situação de, efetivamente, de desigualdade e quase de desumanidade, como disse muito bem. Aquilo que depender de nós, naturalmente, que o faremos e, portanto, vamos olhar para este dossiê, porque não faz sentido absolutamente nenhum que a senhora professora seja colocada a uma distância quando precisa de estar junto do seu filho, até pela situação que referiu, que é uma situação, enfim, estrutural, não há alteração
que vá acontecer para que seja de forma diferente e, portanto, é uma situação que tem que ser acautelada para que não seja prejudicada e para que não tenha que escolher entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal, e nomeadamente o seu filho. E, portanto, muito obrigada pela a sua intervenção e por este abre-olhos, porque, como já colegas meus aqui disseram, muitas vezes é preciso esta realidade de fora para nos apercebermos que há elementos no processo legislativo que falham e não podem falhar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora devolvi a palavra à professora Sónia, para depois daquilo que partilhámos aqui enquanto grupos parlamentares, poder fazer os seus comentários ou dar mais os seus contributos. Muito obrigado. E passo a palavra então à professora Sónia. Bom, eu vou tentar dar respostas às perguntas que me foram postas e respondendo ao Sr. Deputado Pedro Alves, eu não sei como é que eu posso ainda este ano ser colocada, porque eu fiz uma reapreciação, reavaliação da situação ainda há pouco tempo, 17 de outubro, quando li a resposta da doutora Inês Barroso, do PSD, em que dizia que podia reavaliar, que a DGAI reavaliava novamente estes casos, reapreciava. Eu, antes disso, antes de ter lido essa resposta, eu já tinha mandado para a DGAI esse pedido de reavaliação. Até hoje não tive resposta. Para todos os mails, até na plataforma do SIGRE, não tive resposta. E não pude reclamar a mobilidade por doença, porque fui aceite, não colocada. Por isso, não sei. Concorrer novamente, também acho que a plataforma está fechada. Esteve aberta até o dia 20 de outubro, salvo erro, e neste momento fechou. Porque o caso do meu filho não é uma nova doença, é a doença dele, com os requisitos todos que eu tinha para ser aceite e que não fui. E fiz vários pedidos de excepcionalidade à DGAI. No que diz respeito ao Sr. Deputado Zé Carvalho do Chega, quando eu falei de pessoas de carreira, que falou nas pessoas de carreira e que foi dirigido, eu mandei essa exposição ao Ministro da Educação, a questão que eu coloquei ao Sr. Ministro da Educação, eu não tive resposta. Todas as exposições que eu enviei ao Sr. Ministro da Educação, não tive resposta. Também compreendo que tem muitos casos em mão e acredito que foi visto pelo Sr. Ministro da Educação, mas talvez mais tarde me daria alguma resposta, não sei. Mas como disse o deputado Pedro Alves, foi que nos apoiou e tem estado dentro do caso e acredito que fez chegar isto ao Ministério da Educação e que as coisas se componham. Ou fez-me outra pergunta. Quais as prioridades que deviam ter sido em conta? Idealmente não deveria haver prioridades, mas já que as há, remeto para a minha petição. Primeira prioridade, abranger os próprios e quem tem filhos descendentes sem critério de monoparentalidade. Em relação à senhora deputada do PS, perguntou-me se eu tenho o Estatuto de Cuidador Informal. Nunca o pedi, não achei necessidade disso, porque não me dá direitos nenhuns. Tudo depende da fragilidade de quem está à frente da direção de uma escola. A sensibilidade, quero eu dizer, desculpe. E, graças a Deus, na escola por onde tenho estado, no agrupamento de escolas de Viso, sempre tive essa abertura do diretor da escola. Um horário acessível para poder cuidar do meu filho. Se tivesse que faltar, não havia problema, não me punham problemas porque vais faltar e os alunos ficam sem aulas, também não faltava por muito tempo. Neste momento, se tivesse que faltar,
estaria agora a faltar por algum tempo, mas nunca tive problema nenhum da direção de escolas de onde eu fiquei, do agrupamento de escolas de piso. Por isso, nunca vi necessidade de colocar o cuidador informal, porque só me dá direito à flexibilidade do horário, reuniões online, na minha profissão não as posso fazer, e essa flexibilidade do horário, o diretor sempre foi muito sensível. Por isso, o que vos peço aqui hoje é que a iniciativa liberal, peço desculpa, concordo com o que diz, não é retirar o direito às famílias monoparentais, é como disse no início da minha intervenção, não criar injustiças. O que eu vos peço é que olhem para nós, para estas famílias, com os olhos de colaboração, com o sentido de justiça e que validem o direito dos docentes cuidadores à mobilidade por doença com justiça e igualdade. Que seja revista a lei e que possam ser colocados na mesma linha a docentes com doença pelo próprio e no mesmo grau, no mesmo alinhamento da monoparentalidade, porque também temos filhos com deficiência. É isso que eu peço. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, professora Sónia. Agradecer-lhe uma vez mais a disponibilidade para estar aqui e também termino desejando rápidas melhoras para o Rodrigo e também uma rápida solução para a condição em que se encontra. Da nossa parte, acho que ficamos aqui todos comprometidos com encontrar soluções para o futuro que corrijam estas situações que são de grande injustiça e que não valorizam a condição humana. Bem? Muito obrigado mais uma vez por tudo. Muito obrigada a eu. E até uma próxima ocasião e que sejam com boas notícias, está bem? Com licença. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito boa tarde. Deus, boa tarde. Então, estão encerrados os trabalhos, não é? Vamos agora para uma maratona de orçamento, um trabalho de todos e que corra bem melhor para nós. Até já.